Senhor, estamos aqui mais um dia na sua presença. Hoje, quinta-feira, esses 31 dias a gente está fazendo a leitura de Provérbios e hoje a gente está no capítulo 7. E antes da gente poder iniciar a nossa leitura, queremos orar, pedir para que o Senhor nos prepare para esse momento. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por esse dia, por essa quinta-feira. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigada pelo Senhor ser maravilhoso, misericordioso, santo, fiel. O Senhor nos incomoda no erro, na mentira, nos mostra a verdade, nos tira da zona de conforto, porque até que a gente não sabe o que a gente fala, não, mas acho que isso não é errado, né? Então, até o procrastinar, que a gente acaba fazendo, ele nos trouxe ontem um ensinamento a respeito disso. Então, ele é amoroso, misericordioso, mas ele também vem com a correção para que a gente possa melhorar. Então, a gente é grata por essa orientação em tudo que a gente faz. Nós cremos, Pai, que o Senhor nos amou primeiro, mesmo quando a gente estava longe do Senhor, presas ao pecado. O Senhor nos resgatou da escuridão, nos trouxe para a luz. E hoje a gente está aqui para aprender mais contigo, para que a gente possa ser tocada pelo Espírito Santo, para que a gente possa transformar nossas mentes, nosso coração, nossos sentimentos, atitudes. Então, oramos para que o Senhor possa nos dar o entendimento necessário para que a gente possa ler o texto de hoje. Então, nos ajude a ficar longe do pecado. A gente veio aí no capítulo 5, 6 e agora no 7º, falando também muito sobre o adultério. Então, que o Senhor nos dê sabedoria para saber o que é certo, o que é errado. Sei que o Senhor tem nos fortalecido para que a gente possa perseverar aqui em oração, entregando os primeiros minutos do nosso dia a Ti. E nós queremos nos fortalecer no Senhor, deixar com que a preguiça e a procrastinação, não atue na nossa vida e que a gente possa se posicionar e crer que o Senhor está conosco, cuidando das nossas vidas, que a gente possa descansar no Senhor neste momento, deixar nossas ansiedades, medos, preocupações de lado, para que a gente possa aproveitar este momento agora da melhor maneira possível, esse momento aqui de oração. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Então hoje a gente vai ler o capítulo 7, é uma sequência de 3 capítulos falando, do adultério. Então hoje ele vem reforçando um pouco mais a respeito deste assunto, tá? Então ontem a gente falou sobre finanças, sobre ser fiador, sobre a formiga, que ela poupa nos dias bons para o futuro. Então, da gente cuidar do nosso dinheiro, investir. E depois ele trouxe ali sobre a maldade, sobre o adultério, sobre a gente não se colocar em lugares que a gente não vai conseguir controlar, porque a gente é pecador, o ser humano ele é fraco, a carne é fraca. Então trouxe muito essa consciência de a gente não se colocar em lugares para que a gente não peque, Então vamos lá. Provérbios 7, versículo 1. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Eu sempre, quando eu lia a respeito disso, a menina dos seus olhos, sempre achava que ele se referencia a, uma pessoa. Eu não tinha muito entendimento sobre isso, eu fui ler sobre isso. E o que significa aqui essa menina dos olhos é a nossa pupila, Nosso olho mesmo. Quando ele fala que para guardar os mandamentos como guarda a pupila, quando a gente tá, por exemplo, qualquer coisa que vem no nosso rosto, quando a gente fica com medo, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Fechar o olho, não é? Se a gente for tentar colocar o dedo na pupila do olho, o que a gente vai fazer? A gente não fecha o olho, é uma ação natural. Então aqui ele traz, Observa os meus mandamentos e você viverá. Então tudo que ele traz, a respeito do que é certo, errado, então ele aconselha até que a gente grave os versículos para que no momento desse desafio a gente lembre dessa palavra, é para a gente guardar. Então ontem falou muito de guardar, no coração,
E hoje fala, guarde os mandamentos, como a gente protege a pupila dos nossos olhos. Aí ele continua, versículo 3, amarre os dedos, escreva-os na tábua de seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é o meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Então aqui ele dá o exemplo, né, do jovem com essa mulher adúltera, né, que ele vai trazer hoje. Então uma recomendação ao jovem falando que tem que tomar cuidado com a mulher imoral. Aqui o foco principal é reforçando buscar esse entendimento, né? Ele fala que a sabedoria seja sua irmã, que o entendimento seja seu parente. Então, para que a gente busque esse entendimento e sabedoria, para que a gente possa ser protegidas, né? A proteção por conta do comportamento prudente e do bom senso. Então, vai resgatando tudo que a gente já foi lendo. Então, se a gente tiver um comportamento prudente, se a gente tiver bom senso, buscar a sabedoria e o entendimento, a gente vai estar protegidas, né? Versículo 6, porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela, no crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Então aqui ele traz o quê? Ele fala de um homem que está caminhando pela rua e sabia que tinha uma prostituta. E ele mostra todo um ambiente, né, sedutor, né, aquela janela da casa, olhando pela grade, no crepúsculo, no anoitecer. Então onde ele seria tentado se passasse naquele lugar. Então ontem também tinha um versículo que falava, tem como colocar o fogo no peito e não queimar roupa, né, não se queimar? Que é para a gente não se colocar nesses lugares que a gente, em ambientes, né? Então eu falava dos ambientes, igual a gente, né, estar vendo coisas também que estimulem isso. Então ele fala sobre cuidar com esses lugares, né, que a gente se coloca. Versículo 10, eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta. Aos seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou. Com o maior descaramento lhe disse, eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao seu encontro. Vim procurá-lo e agora encontrei, né? Então, primeiro traz aqui, né, ali no versículo 10, o ponto fala da índole dela, ela já quer seduzir, né, então a gente vê a representação do inimigo mesmo, né, como o inimigo, ele provoca a tentação em nós, né, quando o inimigo, ele faz algo pecaminoso, ele mostra que é bom, então ela vem de uma forma que ela demonstra que aquilo não é errado, né, igual quando o diabo aparece, né? O inimigo aparece para Eva, falando para ela: olha, você pode comer a maçã, né? Você não vai morrer, pelo contrário, você vai ser como Deus. Então ele joga a ideia, né? Esse contexto para trazer um engano. Então ela tenta trazer até um aspecto religioso, como se a atitude dela fosse aprovada por Deus. Então o inimigo, ele vai vindo dessa maneira, mostrando que não tem problema, que não tem o erro, vai nos envolvendo. Então, versículo 15, por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo e agora o encontrei. Então a tentação, ela vem trazer essa sensação de que somos especiais, né? O pecado, ele vai agir dessa forma. Ele sempre vai trazer um aspecto para inflar o nosso ego, né? Então ele, por quê? Porque às vezes a pessoa tá ali carente, né? Ou às vezes uma mulher e um homem tá ali num relacionamento que o homem não tá reconhecendo muito ela, não tá elogiando. Então o inimigo, ele vai agindo através das pessoas, falando, nossa, não tem isso daqui lá, você vai ter isso aqui. Então vai trazendo esse aspecto para inflar o nosso ego, né? Então você começa ali a comparar o que você tem com o que essa pessoa tá te oferecendo. Então o ambiente sedutor, esse elogio, ele vai envolvendo a pessoa, né?
Então, ele vai envolvendo aos pouquinhos e muitas vezes a gente não percebe, na hora que vê a gente tá dentro dele, né? Então, essa parte de ser elogiado para se sentir especial faz parte do inimigo querer te levar para o engano, né? Versículo 16. Já cobri de conchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo, né? Então mostra um aspecto de pureza, algo requintado, cheiroso. Que mal que tem nisso daqui? Olha, cama com linha de fio egípcio, né? Aqui um perfume, como é tudo maravilhoso. Versículo 18: Venha, vamos nos embriagar com delícias do amor até o amanhecer, gozemos amores. Ele traz o aspecto que a prática do amor é como se o amor não tivesse relacionado ao adultério. Mas não tem nada de amor no adultério, né? Mas aqui ele traz esse aspecto e a gente vê muito isso, né? As pessoas, a sociedade falando que o amor não pode ser reprimido, que a gente tem que ter liberdade no amor. Porém, a gente está aprendendo aqui na Bíblia, né? A gente está lendo que o amor verdadeiro entre o homem e a mulher é o amor dentro do relacionamento conjugal. É o que a gente está aprendendo aqui, né? Versículo 19. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, não voltará para casa antes da lua cheia. Então, ela está trazendo segurança. Ó, meu marido não está em casa, ele só vai voltar, né, mais tarde. Então, ela está dando prazer com segurança. Então, podemos fazer tudo com segurança porque ele saiu. Então, o inimigo, o que ele faz? Ele quer tirar o nosso foco do temor a Deus e colocar o temor nas pessoas. Então, essa falsa sensação de paz, porque ele pensa, ele não vai ficar sabendo. Né? O pecado, ele faz isso, ele vai nos seduzindo até tirar Deus da história. Né? E a preocupação vira com as pessoas. Então, se ele não tá aqui, ele não vai ver e não tá acontecendo nada de errado. E, na verdade, a gente não tem que estar preocupado se o homem vai ver ou não, porque Deus, ele vê tudo, né? Ele está presente em todos os locais, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele conhece os nossos pensamentos. Então, o inimigo, o pecado, ele vai seduzindo para que a gente não tenha temor a Deus, né? E a gente acaba colocando o nosso temor e pecado, nosso medo às pessoas. Olha isso, como que é, né? A mentira, fazer as coisas erradas. Ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo tudo. Versículo 21, ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios e o arrastou. E num instante, ele a seguiu como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Né? Então ele foi arrastado, seduzindo, ele está indo para a morte, por um prazer rápido, temporário, momentâneo e que gera muitas consequências ruins. E é muito do que acontece, né? Então, no versículo 21 ali, ela seduziu com muitas palavras dos seus lábios, o arrastou. Então, mais uma vez, né, todo engano se apresenta de muita argumentação. Nós, seres humanos, a gente é tentado a comparar o nosso comportamento com o próximo. Então, o inimigo, ele vai trazer, né, a pessoa a fazer isso. E versículo 24, 25. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher. Não ande perdido nas suas varetas. Não deixe o seu coração ser alcançado. Guarde o seu coração, né? Guarde as palavras como a pupila dos nossos olhos, né? Então, aqui no versículo 26 e 27, para a gente encerrar. Porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é o caminho para o abismo e desce para as câmeras da morte. Então ela levou muitas pessoas para o engano, né? Ela levou as pessoas a se separarem de Deus e levou essas pessoas à condenação, né? Então aconteceu com muitas pessoas. O que é o principal? Às vezes a gente acha que a gente é forte, que a gente é espiritual, que a gente não vai cair em tentação. Então aqui ele fala, são muitos, aconteceu com muitas pessoas. E por que vai ser diferente com você? Então a tendência é essa, né? A gente achar que a gente vai resistir,
que a gente pode ir na casa da mulher, que a gente pode sair, que a gente pode se colocar em ambientes que a gente vai resistir, mas a gente não resiste, porque a gente é fraco. O ser humano, ele é pecador. Então a Bíblia diz que o Deus, ele nos protege, né, para que a gente não seja tentada além do que a gente pode suportar. Mas ela também diz que temos que estar em comunhão com o Espírito Santo para saber o que fazer nesse momento, né, buscar discernimento e sabedoria. Então, mais uma vez, né, essa intimidade que a gente busca com Deus, essa leitura da palavra para entender o que é certo e errado, não deixa a gente ficar em dúvida na hora que estiver acontecendo algo. A gente sabe, isso daqui é errado aos olhos de Deus. Eu tenho que ter temor a Ele, não temor às pessoas. Eu tenho que fazer o que agrada o coração dele. Né? Bom, então esse foi o nosso capítulo 7. Então vamos fechar os nossos olhos para a gente orar, né? Agradecer a Deus por esse tempo, por esse ensinamento, né? Por Ele nos repreender. Então, obrigada a Deus por estarmos aqui, presentes, buscando a sua palavra, que a gente possa estar atenta, né? Não deixando a gente se seduzir pelo engano, que a gente busque no Senhor, né? O que é correto, que a gente entenda que somos amadas, que não precisamos do reconhecimento fora do Senhor. Então, muitas vezes a gente busca fora mesmo, né? Um elogio, né? Inflar ali o nosso ego, tem que tomar muito cuidado. Então, que a gente não busque esse reconhecimento fora do Senhor, né? Que o Senhor possa fortalecer o nosso coração, que o Senhor possa nos perdoar, Senhor, de todos os pecados, Senhor, tenha misericórdia de nós. E eu vou ficar em silêncio agora, como a gente conseguiu terminar antes dos 20 minutos, para que cada uma aqui faça a sua oração e depois a gente vai profetizar palavras de bênção para o nosso dia. Então, a gente já pediu perdão, a gente já agradeceu e agora vamos ficar em silêncio para você. Às vezes você precisa entregar alguma coisa para Deus, pedir para que Deus trabalhe no seu coração, né? Algo que você sente que você precisa desse direcionamento, dessa proteção, desse temor a Deus. Vou ficar em silêncio, a gente pode conversar com Ele, entregar a Ele todas as nossas angústias, ansiedades e medo. Vamos fazer isso agora. Vocês podem pedir por tudo, né? Às vezes um trabalho, prosperidade, né? Às vezes está passando por um momento desafiador, financeiro. Então, pedir para que Deus vá abrindo os caminhos, colocando as pessoas certas na sua frente, as palavras certas na sua boca. Se você está passando por um relacionamento difícil com a sua família, com o seu cônjuge, então vai pedindo para que Deus trabalhe no coração de vocês. E agora vamos profetizar palavras de bênção para a nossa vida. Para a gente começar a nossa quinta-feira da melhor maneira possível. Senhor, declaramos que o nosso dia ele vai ser abençoado, Senhor. Que onde a gente colocar o nosso pé, os teus anjos vão estar nos guardando de todos os lados. Tudo que sai da nossa boca vai produzir graça. Senhor, eu declaro que nós estamos blindadas, a nossa família a gente está blindada, forte. Nós vamos viver o que o Senhor tem preparado de mais maravilhoso para uma família. Os nossos filhos são escondidos desse mundo, os nossos filhos são guardados, fortes, saudáveis e felizes. Declaramos saúde física, emocional, entusiasmo, vigor e energia. Declaramos ousadia, coragem, sabedoria para tomar as decisões certas todos os dias. Discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus para a nossa vida. Declaramos que os nossos recursos são abundantes e abençoados e que nós somos um canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Senhor, que a gente possa prosperar e que todos os nossos recursos possam contribuir com os projetos de Deus aqui na Terra. Declaramos que hoje e sempre viveremos o melhor que Deus preparou para nós, seus filhos amados. Amém. Que vocês tenham um dia lindo, abençoado. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã.